Hoje eu vim falar com vocês uma coisa que eu gosto muito, que é de contar casos, né? E eu separei mais ou menos a apresentação em 2 momentos. Eu gostaria de relatar alguns casos marcantes, emocionantes, durante esse meu período como defensora pública aqui no estado de Santa Catarina. E depois eu separei algumas fotos, e aí eu gostaria de ir comentando com vocês. Tá? Antes de entrar nos casos propriamente ditos, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu sou alagoana, sou de Maceió, e eu cheguei aqui em Santa Catarina para tomar posse no concurso. Eu vim com 7 malas e muitos sonhos, porque tudo que eu queria ser, eu busquei, estudei, eu me identificava com a carreira de defensor público, com essa carreira. Então, eu saí de Recife, que eu morava lá, e cheguei aqui com muitos sonhos. E fui atuar no Oeste, maravilha. Chegou aqui, eu falei em Recife, chegou o nosso colega aqui de Pernambuco. Estou aqui contando que vim de lá. Obrigada, minha querida. Quando eu cheguei em Maravilha, a atuação lá era na área civil, infância, juventude e criminal. Os primeiros atendimentos que me marcaram foram os da área da infância, os processos de destituição do poder familiar. 9 meses depois, eu fui para Joinville, para atuar na área da infância e juventude especificamente. Atuando na área da infância e juventude especificamente, de maneira especializada, e essa dificuldade, eu sentia, na verdade, um mal-estar físico quando fazia os atendimentos de destituição do poder familiar e de acolhimento, porque nunca me pareceu natural tirar um filho de um pai e de uma mãe. Isso, para mim, sempre foi muito... Eu sentia mal-estar. Até então, não sabia nada sobre constelações, não tinha conhecimento nenhum. Mas eu já sabia que somente o conhecimento jurídico não é suficiente. Não tem como, atuando nessas áreas, especificamente na infância e juventude. E aí, junta que nós, na Defensoria Pública, atendemos um público específico, um público de extrema vulnerabilidade social e econômica. Então, essas dificuldades se potencializam no dia a dia. E agora eu vou contar para vocês o caso que eu acredito que foi o caso mais emocionante, o atendimento mais emocionante que eu já fiz até agora, como defensora pública. E esse caso eu poderia contar para vocês como também sendo o meu passo a passo nessa descoberta, meu passo a passo como aprendiz nesse conhecimento do direito sistêmico das constelações familiares. Esse caso tem tudo a ver com esse passo a passo. Eu fui rever o processo e falei, nossa, olha, fui vendo os marcos, né? Os marcos temporais. E esse caso se tornou ainda mais emocionante, porque o juiz que proferiu a sentença do caso, o julgador, ele e a assessora dele resolveram, né, fizeram um artigo, nós escrevemos juntos um artigo para apresentar no Congresso. Esse artigo foi selecionado e nós apresentamos lá no Congresso. Então, quem esteve lá no Congresso, mais ou menos, eu vou contar aquela história, mas com um pouquinho mais de detalhes, que eu não consegui falar naquele dia. Esse atendimento, esse processo começou com acolhimento. Era uma outra colega que atuava em Joinville. Eu cheguei em Joinville em julho de 2015. Eu só fui tomar contato com esse processo no final do ano. Até julho de 2015, eu não sabia nada de constelação familiar. Como que eu fiquei sabendo sobre constelação familiar? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi a minha colega, Gabriela, que conhece constelações há mais de 10 anos. Ela voltou de uma formação e falou assim para mim. Eu falei, o que você tem? Ela estava um pouco estranha. Não, eu vi na formação de constelação familiar que a gente tem que dar um lugar no coração para todos os relacionamentos que teve. Aquilo ali me intrigou profundamente. E eu fui pesquisar, fui na livraria e comprei os 3 livros que tinham. Devorei os livros. Falei, nossa, que negócio interessante, né? E fazia algum sentido. O Sami veio para Florianópolis, eu não consegui vir, mas uma outra colega veio e sentou ao lado da Marilise, que é uma consteladora bastante experiente. Ontem ela foi mencionada aqui, ela atua em alguns projetos aqui com alguns juízes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
E a Marilise ia começar um curso que falava assim, ó, curso para pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. Eu falei, não, se o universo não está querendo me falar alguma coisa, né, não sei mais o que é. Então, em março, eu resolvi fazer esse curso. Em março, comecei a estudar mais profundamente constelação familiar. O primeiro módulo do curso foi sobre as ordens da ajuda. Passou-se abril, eu tive o primeiro contato com o assistido daquele processo, desse processo que eu vou contar agora o caso para vocês. Eu já entendia um pouco, já compreendia um pouco do que se tratava, então a minha postura já era um pouco diferente. E não tem como a gente, quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, não tem mais como a gente desver, sabe? A gente viu uma coisa, não tem como desver, não tem como. Então, constantemente a gente fica se perguntando, se questionando, essa postura é adequada, não é? Enfim, abril eu tive o primeiro contato com ele e o processo foi tramitando, teve audiência. Na audiência, ele levou as cartinhas todas, que ele tinha um contato com essa filha acolhida. E aí resolveu-se fazer um estudo. Quando veio o estudo, eu pedi que fossem autorizadas as visitas externas. Foram autorizadas as visitas externas, porque o vínculo era muito forte mesmo. Então, nesse meio tempo, estou eu fazendo meus módulos. Compartilho com vocês o seguinte, a cada módulo que eu saía, eu me sentia uma massa de pão sovado. Eu não sei como é que vocês, nesse processo, se encontram, mas, assim, a cada encontro, quando eu ia para alguma palestra, alguma coisa, aquilo é como se me virasse do avesso, depois voltasse de novo, sabe? Mas tudo fazia muito sentido. Tudo fazia muito sentido. Mas eu me sentia, literalmente, uma massa de pão sovado. E aí, o processo ele segue seu curso e, no decorrer da formação, eu já tinha começado o primeiro módulo, já tinha tido o primeiro módulo da pós-graduação, esse processo veio para as alegações finais. Em sede de alegações finais, eu fiz o pedido que fosse feito um novo estudo social e que se observasse ali, que se houvesse a destituição do poder familiar, sem o reconhecimento daquele vínculo, daquele afeto, essa destituição não iria atender o princípio do melhor interesse daquela criança. Então, o juiz acata um dos pedidos, resolve fazer novo estudo social e, posteriormente, esse processo fica suspenso por 6 meses, porque ele entendia que, se houvesse uma destituição naquele momento, qualquer tentativa de colocação dessa criança em família substituta ia ser fadada ao fracasso. Ah, tá bom, Larissa, você está aí falando, mas que esse caso é tão emocionante, por quê? Porque é o seguinte, gente, em junho, em junho de 2017, o juiz proferiu sentença. E a última vez que eu tive contato com o assistido, ele me pediu que, quando saísse a sentença, ele queria que eu chamasse lá na defensoria para eu ler a sentença junto com ele. E eu já tinha mudado a minha postura. Porque como que era antes? Como que eu pensava antes? E como que eu agia antes? Lidando com um público tão vulnerável, com tantas dificuldades, e principalmente na área da infância e juventude, eu sentia, como os colegas falaram ontem, uma responsabilidade tão grande, um peso tão grande. Eu ficava tão preocupada. Será que ele vai ter condições de tirar cópia daquele documento? Porque é isso que a gente escuta lá. Será que ele vai conseguir a passagem para vir entregar aqui o documento na defensoria? E eu ficava aflita, meu Deus, eu me remoía, me preocupava tanto com os processos e com os casos, e se as pessoas iam conseguir. Que, na verdade, depois que eu comecei a estudar e fui aprofundando, eu vi que essa era uma postura muito arrogante minha. Porque, quando eu comecei a mudar e a confiar que aquele assistido, sim, tem toda a potencialidade, tem toda a capacidade. Aí eu comecei a ver assim, é como se fosse um teste, né? Eu fazia assim, vamos ver, eu estou confiando, vamos ver se vai dar certo.
Os documentos chegavam lá perfeitos, entregavam tudo. As orientações que eram dadas eram seguidas. A rede fazia relatório até elogiando, não, ele está seguindo, está acompanhando. Eu falei, então faz sentido. Vou soltando. Então, quando eu fiz o último atendimento desse assistido antes da sentença, eu já tinha mudado a minha postura. E como é que eu passei a atuar? Eu passei a atuar com maior respeito por aquele assistido, por aquela pessoa que procurava a Defensoria Pública, prestando a ele todo o esclarecimento a respeito do caso, a respeito do processo, e falando quais eram as opções possíveis, ou o que poderia acontecer, mas sem pena, sem esconder a realidade do processo, sem passar a mão na cabeça por achar que esse negócio aqui de prova, isso aqui ele não vai compreender. Então, eu explicava, agora o que vai acontecer é assim, assim, assado. Quando sair a sentença, existe tal possibilidade. O senhor pode ir refletindo. Não, eu quero que a senhora... Não vou decidir agora, não estou preparado agora para decidir qualquer coisa. Quando sair a sentença, eu quero que a senhora me chame. Ok, saiu a sentença. Aí saiu a sentença, eu não sei como, não quis ler essa sentença. Porque eu vou confessar para vocês, sou um pouco controladora. Então, eu quero saber, quero logo ter o domínio da coisa, conhecer. Lógico, isso eu estou abandonando, né, aos pouquinhos. E, nesse caso, eu não quis ler essa sentença. Porque era como se eu tivesse que ler com ele, sabe? Então, saiu a sentença, aí a analista que trabalha lá no gabinete, ela falou assim, ela só fez assim, a doutora leu a sentença e deu uma regaladinha no olho, assim. Aí eu, não quero saber, não faça spoiler. Não fale nada. Eu marco o atendimento, liga, marco o atendimento, porque... Aí ela faz assim, doutora, é uma sentença diferente. Eu não quero saber, continuo sem querer saber nada. Não sei como, gente, não sei como. No final de semana tinha módulo da pós, o módulo 8 da pós com o SAMI. E, assim, gente, por mais que a gente vai estudando, vai internalizando essa postura, vai ficando cada vez mais claro como é melhor adotar essas posturas sistêmicas, como o direito sistêmico ele realmente auxilia a nossa função na área jurídica, cada carreira jurídica, a gente tem que cuidar e vigiar todos os dias. Porque a tentação é grande de se achar importante, achar que eu consigo, eu tenho muito conhecimento, não, eu quero reverter. É uma tentação muito grande. Nesse módulo da pós, surgiu uma oportunidade, eu não lembro agora o que aconteceu, mas o Sam me perguntou, alguém tem alguma questão? E aí eu já estava com a mão levantada, porque é o seguinte, por mais que a gente saiba e confie no destino, a questão é o seguinte, várias vezes eu ainda me sinto uma péssima defensora, achando que poderia ter feito algo diferente, ter feito algo a mais. Será que se eu recorresse mais? Sempre vem muitas angústias. Então, esse sentimento ainda me acompanha um pouco, né? Às vezes eu me acho... eu estou falando... A minha poderosa chefona está aqui, eu estou fazendo essas confissões. Mas é verdade. Às vezes eu me sinto uma péssima defensora, achando que poderia fazer mais, poderia fazer diferente. Isso me angustia ainda, mas eu estou abandonando isso. E aí eu pedi para... relatei qual era o caso para o SAMI, e eu queria saber, queria ver na constelação, se tinha alguma coisa que eu não estava enxergando. Eu queria ver se, naquele caso ali, existia algum ponto cego meu. Porque, quando eu tenho algum caso assim, que me provoca esses questionamentos, e há uma possibilidade de colocá-lo, de fazer uma constelação, eu não quero fazer uma constelação para ver a vida das pessoas, porque não vai interferir em nada. Eu quero saber, ali, o meu papel. Existia algum ponto cego meu? Será que, na constelação, eu poderia ver que não, é o caso de recorrer mesmo, de insistir no recurso, ou, enfim, eu queria ver. Então, o SAMI facilitou a constelação e, de imediato, já se viu que não havia
Não havia o que ser feito por outra pessoa, por um terceiro. O próprio sistema mostrou os desdobramentos. E aí ele falou, você está vendo? Você acha que tem alguma coisa que você possa fazer aqui? Você acha... O que você acha? Eu falei, já saiu a sentença, Sam. Já saiu a sentença e você sabe o que foi? Foi uma sentença de destituição. Só sei que é uma sentença diferente. O atendimento para ler a sentença vai ser sexta-feira que vem. Aí ele, você quer entrar no campo para ver, para sentir, ver se algo muda? Eu falei, quero. Entrei no campo. Nada mudava. Nada se alterava. Então, ele falou, você está vendo? Quando eu estava lá nesse momento, o Sami me perguntou se eu tinha contato com o serviço de acolhimento. Porque a constelação mostrou que esse pai, ele olhava para o serviço de acolhimento, o serviço, o local onde a criança estava acolhida, a família acolhedora que estava lá representada, olhava para essa família, olhava para essa história toda com respeito e mostrava que existiria talvez uma possibilidade de uma colocação de família substituta, quando ele fez essa experiência de colocar um possível casal de pretendentes, mas desde que esse casal de pretendentes olhasse para tudo o que estava acontecendo daquele sistema familiar e tivesse conhecimento e profundo respeito, porque a constelação também mostrou muito forte o que estava nas páginas do processo, que é o amor, o vínculo imenso dessa criança com o pai e vice-versa. Aí eu falei, não, Sami, não tenho esse contato ainda, não há essa proximidade. Ele, porque seria talvez interessante você falar. Eu falei, não tenho. Mas na hora me veio assim a ideia de uma carta, ao invés de um recurso, uma carta. Me veio essa coisa da carta. Ok, passou. Sexta-feira eu fui fazer o atendimento. Ninguém tinha contado para ele o que era a sentença. Sentei para ler a sentença, eu falei para ele, eu vou ler a sentença agora junto com o senhor. Comecei a ler a sentença. Realmente, a sentença estava diferente do que a gente vinha acostumando ler. Quando eu virei a página, sabe quando você bate o olho numa página e você reconhece alguma coisa que está escrito ali, como você reconhece o seu nome escrito numa folha cheia de letras? Quando eu olhei, o juiz estava fazendo uma citação de Bert Hellinger, fazendo referência a um trecho de Bert Hellinger para fundamentar essa sentença, reconhecendo o afeto, o amor e tudo que aquele pai tinha feito para a retomada dos vínculos, mas também reconhecendo que agora seria necessário ir adiante. Então, aí eu entendi por que o pessoal falava, a senhora falava, é uma sentença diferente, e arregalava o olho, né? E aí eu me emocionei, ele se emocionou ao longo dessa sentença, porque a todo momento, a cada página, o juiz ele não escondia a realidade, porque esse sistema familiar ele tem um destino muito difícil. A mãe, no curso do processo, ninguém sabe onde ela está. Os irmãos também, os irmãos mais velhos com dificuldade. E essa criança, quando ela foi acolhida, ela falou para o pessoal do acolhimento, isso tem nos relatórios, assim, eu sei que eu preciso ir ficar um tempo nessa casa, porque os meus pais precisam se cuidar. Como se fosse uma pessoa, um espírito antigo, sabe? E ela tinha, acho que, quase 8 anos, por aí. E aí, quando eu terminei de ler a sentença com ele, aí eu respirei fundo. Lógico que vem aquela vontade, vamos recorrer. Vamos recorrer, vamos... Mas eu já abandonei isso, já não tenho mais isso. Porque eu tenho cada vez mais observado que é muito mais digno e tem muito mais efeito quando eu falo o que tem no processo, esclareço o que tem no processo, digo as opções possíveis e deixo que o assistido decida se quer recorrer ou não, se tem alguma dúvida para eu esclarecer ainda mais. Mas recorrer por recorrer não é uma medida que eu faça hoje, a não ser que eu identifique que tem alguma tese jurídica que tenha que ser realmente levantada, ainda que ele diga que não quer recorrer. Não, aí é diferente, né? Eu tenho que fazer o meu papel. E aí ele fala assim, olha, doutora, eu já venho pensando desde aquele momento lá, desde a nossa última conversa, e eu estou decidido, eu não quero recorrer. Eu quero que ela seja feliz, mas eu tenho muitas dúvidas. E se ela for para outro lugar?
ele já estava pensando o que poderia acontecer. Eu falei, o senhor quer que eu lhe explique o que pode acontecer? Ele, sim. Aí ele tinha dúvida do procedimento. O juiz vai entregar ela para qualquer família? Aí eu fui e expliquei a ele como que era o procedimento, né, todo. Aí ele, entendi. Aí eu lembrei da história da carta. Aí eu falei, o senhor, ao invés de um recurso, o senhor gostaria, então, de escrever uma carta para ela? E aí a gente faz uma petição, junta essa carta no processo, ele era um processo físico. E é o seguinte, a gente pode pedir para o juiz mostrar essa carta para ela, mas eu não sei se ele vai mostrar de imediato. Mas uma coisa é certa, se ele não quiser mostrar agora, aí eu expliquei a história, que ela poderia, com 18 anos, ter acesso ao processo e consultar tudo. Esse artigo do ECA é maravilhoso, né? Aí ele não titubeou, quero. A senhora quer que eu escreva agora? Eu falei, não, tenha calma. É muita emoção hoje, era uma sexta-feira. Eu falei, o senhor pode entregar na segunda-feira. Segunda-feira era o último dia do prazo. Isso vai fazer um ano amanhã, 21 de julho. Foi uma data muito marcante para mim. Aí, esse pai, com todos os problemas dele, com problema com álcool, com dificuldades financeiras, e ele levava todos os documentos, ele comparecia, ele não tinha emprego formal, vendia picolé, diziam que ele tinha que ter emprego formal. Ele foi lá e conseguiu um emprego formal. Um não, dois. O senhor traz aqui, o senhor quer trazer na hora do almoço para não perder, atrapalhar? Então eu vou ficar esperando o senhor aqui antes de eu ir para as audiências. Meio-dia, tá certo? Não pode ser depois porque eu tenho audiência. 11h58 ele estava lá para entregar essa carta. A carta, quando eu li, minha gente, eu não tive como segurar a emoção. Não tive como segurar a emoção, porque ele traduziu em palavras todo o amor dele, dizendo que abençoava essa filha, que queria que ela fosse feliz, que queria que ela seguisse na vida, que ele nunca ia deixar de amá-la, que ele ia ser sempre o pai dela. Olha, uma carta tão linda, mas tão linda. E aí, lá vamos nós fazer a petição. Eu falei, o senhor assina junto comigo para a gente juntar isso logo no processo? Assino. Fiz a petição dizendo que não ia recorrer por conta daquele desejo manifestado. Juntava aquela carta e pedia que a filha, que fosse dado para a filha. E juntamos no processo. Ele me abraçou. Eu agradeci a ele por tudo que ele me ensinou. Ai, vocês aí choram, eu não vou chorar também. Agradeci por tudo que ele me ensinou nesse processo, né? E foi. E eu também passei a adotar o seguinte princípio. Eu falei assim, eu tenho que fazer e depois eu tenho que esquecer, porque senão, como é que eu vou, né? Obrigada, minha querida. Como é que eu vou? Eu tinha que esquecer. Então, eu juntei e agradeci e fui. Eu já tinha um monte de audiência para fazer a tarde inteira e passou. Aí, gente, essa sentença é muito especial também, porque ela teve efeitos para fora desse processo. A surpresa maior do juiz, desse juiz, citar Bert Hellinger, ser amoroso, reconhecer numa sentença todo o amor daquele pai, eu tenho certeza que foi isso que fez a diferença para ele decidir não querer recorrer. Porque se o juiz tivesse dito, você é ruim, como de praxe costuma ser feito, né? Eu acho que ele ia bater o pé e dizer, agora que eu vou recorrer até, que é como eu vejo em alguns casos lá. Porque, e mais maravilhoso ainda, ele querer escrever o artigo junto, a gente ter escrito esse artigo junto com a assessora, que é a pessoa que mais conhece o caso. Por quê, minha gente? É que eu não pude falar muitos detalhes lá naquele dia do Congresso, é que esse juiz, quando eu cheguei em Joinville, a gente tinha altas confusões. Eu ia falar tretas, mas todo dia era confusão. Todos os dias, todos os dias. Logo na primeira semana já foi confusão, e os colegas, quando tinham que me substituir, odiavam ter que fazer audiência lá. A doutora Ana passou por Joinville, eu não sei se ela teve oportunidade, mas era uma coisa difícil. Olhe, eu arrumava tanta nulidade,
Quanto mais ele me implicava comigo, mais nulidade eu arrumava para falar. Porque eu sou gente ruim também, sabe? Sou gente ruim também. E aí era muito difícil. Então, quando eu comecei a conhecer constelação familiar, a primeira coisa que mudou em mim, sabe o que foi? Foi a minha postura nas audiências. Porque quando eu soube aquela história, né, de hierarquia, de não sei o quê, eu falei, eu acho que eu posso estar contribuindo muito para esse problema todo lá, as tretas todas, né, todas as tardes. E a gente tinha audiência toda tarde, de 14 até as 18 horas, pauta fechada. Vocês sabem o que é isso? Conviver com pessoas difíceis a tarde inteira. E não era só ele, era o promotor também. Era uma treta... Era complicado, gente. Todo dia eu chegava, na época era pastinha física, eu falava, ai, não aguento, esse é um absurdo, arguia um monte de coisa. Era muito, muito ruim. Muito ruim. E aí eu percebi que eu estava contribuindo para aquilo. Sabe por quê? Porque eu cheguei por último. O promotor já estava lá, o juiz já estava lá há muito mais tempo, e eu, ousada, né? Ousada. Cheguei, já não gostei do lugar, já mudei o lugar da mesa. Já cheguei tacando o carimbo, que o juiz não gostava que tacasse o carimbo. Já cheguei falando um monte de coisa e julgando, assim, achando... ele não sabe... Ai, que é esse? Sabe aquela postura de gente que chega e se acha? Aí eu falei, está tudo errado. Eu estou errada. E é aquele negócio, não tem como você desver. E aí vocês perceberam que eu fiz um parêntese, né, na história, porque senão a gente ia começar a chorar e ia ser mais complicado. Então, a gente tem que contar um pouco agora da pessoa, né, a pessoa defensora, também esse processo de evolução. Isso foi ali a março, abril de 2016. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Quando ele entrava na sala de audiência, eu falava, não, eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu não sou melhor que ninguém, nem ele também é melhor que ninguém. Vou para a audiência agora com os meus pais. Aí eu coloquei a foto dos meus pais. Toda vez eu bloqueio o celular, né? Então tem a foto dos meus pais no fundo de tela. Então eu vou para a audiência com eles. Lógico que isso aqui não quer dizer nada, não é uma foto, nada. É realmente a gente internalizar essa história, que eu tenho o meu sistema familiar, ele tem o dele, e a gente está se encontrando, não é por acaso, e vamos resolver essas tretas, vamos avançar, vamos evoluir. E eu falei, não... e outra coisa, a gente não pode esperar pelo outro. Eu quero tanto que o senhor melhore, doutor. Tem um negócio tão bom. Olha, por que o senhor não lê esse livro? Não. Sou eu que tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que esperar nada de ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que mudar o meu olhar. Então é maravilhoso também, porque se a pessoa não gosta do outro, então você faz a sua parte e segue e aprende. Então, quando eu comecei a entender isso, toda vez que ele entrava na sala de audiência, eu dava boa tarde, excelência, e fazia assim, fazia uma pequena reverência, boa tarde, excelência. E, aos poucos, as coisas foram apaziguando. Não era aquele mal-estar de fazer as audiências, existia muito mais respeito. Então, o conhecimento do direito sistêmico e a vivência dele na prática, ele tem efeito, não é somente num processo, num caso, ele tem efeito na nossa vivência, nas nossas relações, inclusive interinstitucionais. Porque eu estou defensora pública, o juiz está juiz, o promotor está promotora. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar ferrenhamente e adotando posturas antigas e beligerantes, e cada um defendendo a sua posição. A minha tese é melhor. Sim, a gente vai estar ali a serviço da paz ou a gente está ali a serviço da perenização de um conflito. Porque se é uma coisa que a gente gosta, né, no mundo jurídico, é de conflito. A gente gosta de conflito. A gente tem que assumir primeiro isso. Porque senão a gente não tinha entrado nessa área. Então, gente, eu tenho agora 9 minutos. Eu vou voltar lá naquele caso para a gente... E se também o Roger puder me ajudar a colocar umas fotos, que eu já vou comentando também algumas coisas. O juiz, quando leu a carta, aí ele, uma semana depois, ele me chamou assim... Doutora, que carta foi aquela?
Aí eu falei, o senhor viu? Eu esqueci de comentar com o senhor que não ia ter recurso naquele caso. Já existia uma relação respeitosa. Vocês perceberam? Já existia, sim, um trato respeitoso. Aí eu falei, aí ele falou assim para mim, doutora, eu estou me sentindo o pior juiz do mundo, o pior homem do mundo. Eu também sou pai. Olha, já entreguei a carta para o pessoal ontem, foi um chororô aqui. Que carta foi aquela, doutora? Estou me sentindo péssimo. Quando ele falou aquilo para mim, minha gente, eu falei assim, nossa, ele também se sente um péssimo juiz, que nem eu, que também tenho aqueles questionamentos lá de me achar uma péssima defensora. Eu falei assim, nossa, ele sente igual a mim, então. Ele tem os mesmos questionamentos que eu. Aí eu tive vontade de falar para ele o que eu tinha visto na constelação. Que não existia ali nada que pudesse ser feito, que realmente estava. Mas aí eu falei, não, ele vai achar que eu estou doida de vez. Vai achar que eu enlouqueci. E eu não vou falar, não. Aí eu falei, vou esperar um dia. Eu tenho uma tese assim, quando eu quero obrigar com alguém, ou estou impulsiva para falar alguma coisa, aí eu falo assim, vou esperar, vou dormir, vou esperar uma noite, no outro dia eu vejo se é isso mesmo. E aí eu esperei, não, vou esperar, vamos ver. Se amanhã ainda estiver assim, eu vou falar com ele. E ainda estava muito forte para falar com ele. Eu falei, eu tenho que falar. Terminou as audiências, eu falei, senhor, eu posso falar uma coisa com o senhor, reservadamente? Entrei no gabinete. Eu disse, olha, doutor, não sei se o senhor vai me achar louca nem nada, mas o senhor está sabendo, o senhor sabe que eu estudo direito sistêmico e tudo mais. E ontem o senhor falou para mim que se sentia um péssimo juiz. E eu vi que que eu também me sinto uma péssima defensora várias vezes. E isso ficou latejando em mim. Eu queria compartilhar uma coisa com o senhor. Não sei se o senhor vai me achar doida ou não, mas eu vou lhe falar de qualquer jeito. Aí eu contei para ele o que eu tinha visto na constelação, objetivamente, tá? Sem floreio nada. E aí ele se emocionou. Eu também. E aí ele disse assim, olha, doutora, eu tenho uma coisa para lhe falar, então. Já fizeram uma busca no cadastro e há uma família que está sendo analisada. E essa mãe perguntou se podia permitir o contato dela com o pai. Aí eu... doutor? Constelação familiar não é milagre, não é história não é novela, não é filme que termina em final feliz nem nada. A gente não tem que ter muito cuidado com isso. E à tarde eu acho que a gente vai ter a oportunidade no painel de tratar um pouco mais disso. É algo muito sério. Esse primeiro momento, essa primeira tentativa não deu certo. Porém, essa carta chegou ao conhecimento dela, da filha. Eles resolveram entregar para ela. Foi muito emocionante. Ela se emocionou muito. A equipe, de novo, se emocionou. Fizeram nova busca de possíveis pretendentes. E aí, no dia que estava tendo aquele evento do Conselho da Justiça Federal, lá em Brasília, a assessora entrou na sala de audiência e chamou o doutor, o juiz, falou, vai ser hoje a adoção. E aí eu fiquei sabendo da adoção, que surgiu um segundo casal de pretendentes, que conhecia toda a história familiar, que respeitava, que ia permitir que ela amasse esse pai, porque ela disse, isso está no relatório, eu jamais vou deixar de amar meu pai. Conheci a história toda. E eu, minha gente, não consegui levantar da cadeira, de tanta emoção que eu senti, sabe? Eu não consegui ver. Não consegui ver. Mas esse processo, esse caso, renovou minhas esperanças, sabe? De continuar nesse caminho, de continuar estudando, de continuar todo dia adotando essa postura. E ele teve efeito nas pessoas que trabalham na vara também. Provocou mudanças também nas pessoas que... Outros casos começaram a ser tratados com esse olhar também mais amoroso, de mais respeito por essas famílias. E aí o juiz, a gente se reuniu, para falar o que vai ser, o que dá para falar lá, porque vai ser pouco tempo. Aí ele disse assim para mim, deu uma frase dele. Ele disse que não é uma sentença, é uma história de amor com final feliz, história de vida preservada com passado, presente e futuro nunca esquecidos, tudo escrito com a mão do coração, frase dele. E aí ele falou, eu falei, doutor, eu jamais, se alguém me falasse
que 3 anos eu ia estar vivenciando isso. Eu não ia acreditar, não. Porque o senhor lembra que era difícil, né? Ele, era difícil, ele deu risada. Aí ele lembrou, a doutora lembra que logo na primeira audiência a gente quase se estapeou. É verdade. É verdade, gente. Então, olha, e assim, eu só fiquei no meu lugar. De vez em quando eu saio, né? Porque é uma tentação, mas ficar no lugar é muito bom. E, além de renovar as esperanças, não, é difícil, a infância é difícil, mas é possível, né, ainda ficar um tempo na infância. Não sei quanto tempo, né, eu vou conseguir ficar ainda na infância. Mas esse processo ele me ensinou uma coisa. Que, às vezes, a única coisa que eu posso fazer nesses processos é mostrar o amor dessas famílias, de alguma forma. Então, quando eu penso nisso, é muito mais fácil ser defensora, assim, porque minha função aqui é mostrar o amor dessas famílias. E aí, gente, essa é a minha sala. É considerada a sala mais perfumosa do Núcleo Regional de Joinville, é verdade, todo mundo elogia, eu adoro esse elogio. E aí, quando as pessoas entram nessa sala, hoje eu não recebo mais somente o assistido que está ali. Eu sei que ele vem com todo o sistema dele e eu estou com o meu também aqui. Né? Roger, você me ajuda? Você consegue ir passando? Aí tem algumas falas, eu guardo alguns bilhetinhos, porque quando a gente está desanimado da vida, porque tem dia que é difícil ser defensor público. É só não que a gente leva, é só sentença, né, de improcedência, sentença de internação. É difícil enxergar essa realidade do outro tão cruel e tão diferente da nossa. Então, eu olho para esses bilhetinhos e eu lembro por que eu quis ser defensora pública, como é que eu saí lá do Nordeste e vim parar aqui. E aí, assim, ontem eu falei para a Eunice no intervalo, né? Agora eu acho que eu estou começando a entender por que eu vim parar aqui. Porque eu tinha passado em Sergipe também, mas resolvi ficar aqui, foi uma escolha minha. E eu recebi tanto por estar em Santa Catarina, tanto. A possibilidade de ter acessado esse conhecimento aqui e estar vivenciando isso hoje aqui com vocês. Então, eu sou muito grata a tudo que Santa Catarina me trouxe, a tudo que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina me trouxe. E eu quero cada vez mais me empenhar para responder, para dar à sociedade catarinense, que é usuária do serviço da Defensoria, o melhor de mim, mas o melhor de mim dentro do que eu posso oferecer, respeitando aquele assistido. E acho que não dá mais tempo de mostrar foto nenhuma. Tem 2 minutos, uma prorrogação, né? Tá bom. Então, vamos... Olhe. Então... A senhora constela? Não constelo. Não faço constelação nos atendimentos. Eu recebo aquele sistema, fico, como a doutora Eunice estava explicando, na nossa postura sistêmica, esse respeito profundo pelo outro, com tudo que ele tem. E aí, esse caso aí, eu tirei foto, porque aquele processo físico ali é um outro caso de destituição, que a mãe entrou contra o pai, afirmando que ele abusava da filha, então ele tinha que ser destituído do poder familiar. No decorrer do processo, ficou demonstrado que não era isso, que não tinha abuso nenhum, e ele tinha esse atendimento aí, ele tinha ido lá para eu explicar para ele o que tinha acontecido no processo e o que poderia vir a acontecer. E ele dizendo assim, mas eu não sei se eu vou querer me aproximar dela, porque ela já falou isso. Ele estava com medo de ocupar o lugar dele de pai. Aí, isso aí que vocês estão vendo, eu peguei o que tinha ao meu alcance ali. Esse sistema já era um sistema um pouco diferente. Ele já tinha um novo relacionamento, a mãe já tinha um novo relacionamento, mas eu precisei mostrar para ele que, independente de qualquer coisa, ele tinha que ocupar o lugar dele de pai. E quando ele fizesse isso, essa criança, essa filha, ia também ter uma resposta melhor e as coisas iam ficar mais tranquilas. Então, eu peguei o que tinha ali ao meu alcance para mostrar, olha aqui, está vendo? O senhor entende? Aí ele, agora eu estou entendendo. Então, às vezes é preciso ver
o que é o óbvio, não é? Porque, como a doutora Eunice falou ontem, ninguém aqui é filho de chocadeira. Às vezes é preciso ver. E aí foi muito interessante. Depois foi julgado improcedente e houve uma retomada do vínculo. E ele tinha recebido uma orientação de entrar com ação, de dano moral, não sei o que. Aí eu falei, é isso que o senhor quer? Porque também tem outra coisa. A nossa função, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não fomentar conflito. Porque conflito é uma coisa que gosta de dar filhote. Gosta de dar filhote. Mas, olha só, a lei orgânica da defensoria fala assim, ó, tem um monte de coisa que é a obrigação do defensor fazer. Um dos primeiros, sabe o que é? Solução extrajudicial do conflito. Pacificação. Então, não é meu papel ficar fomentando o conflito. Não é meu papel esse. E aí ele entendeu, se esclareceu, que eu saiba, não procurou para dar entrada em demanda desse tipo. O que ele queria fazer era, no final do processo, acho que regulamentar a questão da visita. Ok, né? Mas nem sei se procurou, acho que resolveram amigavelmente. Joia. Roger, tu me ajuda? Pode ir passando. Aí, perspectiva. Perspectiva dentro da defensoria. Aqui a gente fala que tem a gente chama carinhosamente de defensoria sistêmica, que já começou a ter um movimento dentro da própria defensoria. E aí, para nossa surpresa, isso aí é a apresentação do relatório das atividades pelo Defensor Público Geral, que foi feito na LESC em 5/3. Aí, no slide seguinte... Roger? Ele disse que eu podia passar, né? Também. Eu consigo? Não consigo. Aí, constou lá do relatório que a atividade extrajudicial da defensoria, a defensoria realiza eventos de constelação familiar aos assistidos para incentivar a conciliação e a solução humanizada dos conflitos. Sim, esse movimento já começou a acontecer. O primeiro aconteceu em Joinville, que foi um evento na escola, e o Núcleo Regional de Itajaí, minhas colegas Carla e Mônica, promoveram esse evento lindo, maravilhoso, com esse momento, uma palestra para os assistidos. E também ontem o caso, a doutora Márcia Sarubi falou também, né, do trabalho feito em parceria com a doutora Caroline, no Hospital de Custódia. Então, a defensoria está olhando para isso, porque a gente tem que se abrir a esses novos conhecimentos, e isso tem sido feito de uma maneira muito natural, muito leve. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar, aquele outro. Aí teve o Congresso Nacional também, que foi em novembro. O Sami, o Paulo foram palestrar. Deu o que falar, viu, minha gente? Não é só aqui não que tem resistência. Olhe, uma parte dos colegas se levantaram lá, porque às vezes é difícil, o novo é difícil, encontram uma certa resistência. Algumas pessoas pensam que é maluquice. Não, eu e as colegas, às vezes, a gente escuta, né? Vocês estão tudo doido. Roger, pode passar. Mas está tudo bem. Olha, está tudo bem, porque se tem um caso como esse aqui que eu contei para vocês, e vários outros que foram resolvidos no atendimento individual, pode me chamar de maluca. Olhe, agora vou contar uma coisa para vocês. Aqui é Gabriela, a colega que me contou, que falou sobre constelação. Depois veio Carla, que começou a estudar, e eu por último. Essa foto aqui no primeiro módulo da Agenda Pós. E essa aqui, gente, é agora recente. Esse negócio de constelação ainda deixa a gente mais bonita. Entendeu? Preste atenção, ó. Deixa a gente mais bonita. E assim, com esse sorriso, com essa alegria, eu me despeço de vocês.
porque realmente o que eu acho que é mais importante, que a gente tem que todo dia, quando abre os olhos, assim, é ter a alegria de trabalhar. Tudo que a nossa profissão tem as dificuldades dela, mas se a gente tiver essa alegria, tiver essa vontade de buscar coisas novas e de se interessar pelo novo, e olhar para o outro como um ser humano igual a gente, olha, gente, a gente vai longe. Então, eu agradeço muito. Teria outras fotos para mostrar, mas depois eu mostro para vocês no computador e fico disponível para trocar ideia, conversar. Muito obrigada mesmo.